Hoje eu vou abrir o canal agradecendo vocês pelas inscrições, por estarem assistindo, estarem comentando. Que legal, eu estou muito feliz. Isso me motiva a estar sempre buscando alguma coisa para entregar legal, assim, sabe? Porque para mim é como se fosse um momento de bate-papo, sabe? E na minha mente passam as pessoas que estão inscritas. Eu fico pensando, sabe? Parece uma. Eu estou interagindo com elas, então assim, eu estou muito feliz. Obrigada. Hoje eu quero colocar uma pergunta para você. Me conta uma coisa, você já fez alguma coisa só para ser notada? Mesmo que seja ridículo? Só eu mesmo para fazer um negócio desse. De onde vem essa necessidade que muitas mulheres têm, né, de querer ser vistas? Talvez não sejam todas, lógico, mas assim, eu estou falando assim, a partir de mim, né? Então, será que isso é só vaidade? Ou é mesmo uma necessidade humana de sentir que nós existimos, que nós temos valor, que, enfim, estamos inseridas? Eu vou compartilhar hoje com vocês um momento da minha infância entre 1978, 1979, que olhando para o agora, me faz refletir. Bom, eu já falei para vocês que eu estudei é, na mesma escola pública, eu estudei da primeira à terceira série, porque eu morava numa determinada região. Depois nós nos mudamos para um outro bairro e que essa minha escola passou a ficar muito distante. Então, eu sabia que a minha mãe iria me transferir de escola na quarta série. Mas eu estava na terceira série e aí os meus pais, assim, eles tinham vindo da roça há pouco tempo. E eles eram pessoas assim, eu falo eram porque o meu pai é falecido, a minha mãe é viva, graças a Deus. Mas, assim, pessoas muito honestas, pessoas muito trabalhadoras, pessoas comprometidas com a família, mas a nossa condição financeira era muito simples, muito simples. Então, eu levava meu material de escola dentro daqueles saquinhos que embala arroz, tudo muito limpinho, minha mãe cuidava certinho, colocava ali dentro e assim. E eu ia para a escola com aquilo para não tomar chuva e tal. E o meu uniforme era uma camisa branca de botãozinho assim na frente, uma sainha azul, meia branca e a minha mãe sempre assim muito caprichosa, sabe, com nossos uniformes, que eu e a minha irmã estudávamos nessa mesma escola. E eu lembro que a minha mãe, ela prendia o meu cabelo, sempre prendia meu cabelo. Então, assim, eu ia muito assim com o cabelinho ou amarradinho assim, né, com dois rabinhos, ou um só, ou ela fazia um coquinho, mas eu gostava que fosse assim, que não repetisse o cabelo, que cada dia fosse um tipo de cabelo. Bom, então, na escola havia dois pavilhões. Esses pavilhões era dividido, um só para as meninas e o outro para os meninos. E eu gostava da sensação de estar assim arrumadinha. Isso me deixava assim segura. E aí, no horário do recreio, né, que nós chamávamos de recreio, eu ficava andando pelo corredor, indo e voltando, só para ser vista pelos meninos. E aí, assim, eu tentava aparecer de alguma forma. E sempre tinha algum menininho ali que me chamava mais atenção. Aí,
Na sala de aula, é interessante, né, essa época. Hoje, se fizer um negócio desse, vamos ter problema. Mas também a sala de aula era dividida entre os alunos que tiravam boas notas e os alunos que não tinham boas notas. Então, eu tentava me destacar ao máximo, porque eu queria me manter naquela turma das boas notas. Então, eu queria permanecer perto dos considerados inteligentes. Olha só. E hoje eu percebo o quanto isso era importante para mim. Assim, eu gostava de ser notada dessa forma. Mas teve um episódio que eu nunca esqueci. Toda estação de outono, a escola fazia uma apresentação. E assim, nesse ano ia ser assim, essa apresentação. Eles iam fazer uma cartolina desenhando uma fruta bem grande, tinha 2 furinhos assim, e as crianças teriam que colocar essa fruta bem nos olhos e falar sobre os benefícios que essa fruta tinha. E eu me candidatei, vou apresentar. Só que eu tinha um problema. Teve um ano da escola que eu, do nada, fiquei gaga. Eu tinha dificuldade mesmo para falar. Para algumas palavras era difícil de sair. Eu não sei se era ansiedade, se era respiração, eu não sei explicar, mas o fato é que eu fiquei gaga. Eu era uma criança gaga. E eu não sei hoje, olhando, onde eu estava com a cabeça de querer fazer uma apresentação dessa. Mas tudo bem, no dia da apresentação, lá estou eu com uma maçã no rosto. E na minha escola tinha um pátio enorme, onde as crianças ficavam, né, formavam fila. E depois tinha 3 lances de escada que nós subíamos nesses lances de escada para fazer essas apresentações. E aí nós subimos. Várias crianças, devia ter mais de 10 crianças ali, cada uma com uma cartolina no rosto. E aí eu era a quarta pessoa que iria me apresentar. E aí uma falou da laranja, a próxima foi do abacaxi, a próxima foi do morango, e aí chega a minha vez, a maçã. E eu querendo falar e não saía nada. E eu respirava, e meu coração pulava, e eu querendo falar e não saía nada. E veio a professora e deu um tapinha assim nas minhas costas, e eu comecei a ouvir as risadinhas no pátio. E eu pensava, ai, será que eles sabem que sou eu? Porque tava com a maçã no rosto. Será que eles sabem que sou eu? Bom, como eu não consegui falar, a professora passou para a próxima. A maçã ficou muda. Mas eu falo assim, mesmo que fosse gaga, eu fui vista de alguma forma. E para mim isso bastava. E ao mesmo tempo eu pensava, nossa, mas será que eu fui vista mesmo? Porque se eu tivesse ido bem na apresentação, eu amaria ter sido vista até o rosto. Mas como eu não fui, na hora de sair, eu saí com a cartolina na cara. Pra ninguém me ver. É muito interessante algumas coisas, né? Que a gente faz para ser notada. Talvez muitas mulheres passem a vida inteira tentando ser vista, ou pela família, ou pelos filhos, ou pelo marido, depois pelos amigos, mas assim, talvez o mais importante seja o momento em que nós conseguimos olhar para nós mesmas e assim, finalmente nos enxergar. Hoje eu percebo que aquela menina de 8, de 9 anos, simples e gaga,
já carregava dentro dela uma vontade enorme de existir no mundo. Com beleza, sabe? Com presença, com significado. Eu queria estar inserida. Na verdade, eu queria mesmo só ocupar um espaço. Queria ser percebida. E isso fez a diferença em mim. Essa coisa de ser gaga, eu nem posso dizer que eu estou assim 100% curada disso. Não sei se é uma doença também. Também nunca me preocupei em ir atrás disso, nada. Mas às vezes eu sinto, por exemplo, se eu vou numa missa e me colocam para fazer a leitura, eu aceito, eu vou ler. Leio muito bem, mas tem algumas palavras começadas com P e letra T que eu tenho mais dificuldade. Eu preciso me preparar ainda, eu preciso ter uma boa respiração para ler. E sem me sentir ansiosa. E é isso, a gente tem que buscar melhorar no dia a dia, sabe? Às vezes eu penso, né? Hoje eu vou arrumar uma mesa do café da tarde para mim, às vezes sozinha. Coloco a louça da visita, a melhor louça, faço uma mesa só para mim e na plenitude ali eu sento e vou tomando meu café, vou sentindo aquela coisa do aroma, do existir. E aí eu penso, trabalhei tanto, né? Hoje eu mereço sentar, tomar um café com calma, sentir que a minha presença me basta muitas vezes. E se eu não sou digna de usar uma louça especial da visita, quem mais vai ser? Não é verdade? É isso. Então, se vocês estão curtindo, estão gostando desse bate-papo, não esqueçam de se inscrever, compartilhar e coloca lá para mim se gostei, positivo ou não gostei, tá bom? Um beijo, até a próxima semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau.